Na semana passada, o caso do seu Dilceu, o idoso que recebeu uma multa de mais de R$ 1.500 por podar uma árvore, revoltou toda a população. Mas ele não foi o único a ser notificado. Seu Odair também passou pela situação. Em dezembro, ele fez a poda de uma araucária dentro do seu terreno. Ele foi notificado pela prefeitura, que aplicou uma multa. A penalidade foi que ele pagasse cerca de 150 mudas de árvores. Para ajudar o pai, as filhas fizeram um orçamento das mudas e todas ficaram acima de R$ 4.000. Eu comecei a fazer os orçamentos, né, com a intenção, assim, não, vamos então, tipo, nós não nos sentimos culpados, sei que isso é uma injustiça, mas vamos atrás, né, porque o meu pai sempre teve o nome limpo, assim, nunca quis se prejudicar por uma coisa dessa, né, então é que ele ficou muito nervoso na hora que ele recebeu essa multa. E vocês estavam me contando ali durante a matéria que no dia também que vocês receberam essa notificação, que ele recebeu essa multa, né, houve também um desrespeito, eles tentando falar que até iriam prender o seu pai. Sim, chegou falando assim, eu posso dar voz de prisão para o senhor e para a pessoa que estava cortando. E isso, imagina meu pai ser ameaçado de ser preso, foi a coisa assim que feriu mesmo o coração dele, sabe? Que ele ficou de lá, desse dia em diante a gente percebeu a mudança assim nítida do estado dele, né? Fala pra gente, né? Deram essa notificação, eles chegaram a depois a dar uma multa pro seu pai em dinheiro ou não? Ficou só nessa notificação das multas? Ficou nessa notificação e aí o que aconteceu? Como eu fiz os orçamentos e vi que ficava, olha só, um orçamento ficou em R$ 4.150, o outro orçamento em R$ 5.350. Falei, meu pai, ele ganhou uma aposentadoria, um salário mínimo. Como que ele ia pagar isso daqui, né? E aí a hora que ele viu então a quantidade que ia ficar por uma coisa que era uma injustiça, né? Se fosse uma coisa que ele considerado, não, eu fiz errado, eu vou pagar, né? Mas a hora que ele viu que era uma injustiça, que a árvore estão aqui. Então aí que ele ficou bem, ainda mais de ter ouvido do jeito que a pessoa tratou com ele, né? Um senhor de 67 anos, pioneiro aqui da cidade, né? Que fez tanto, sempre plantou. Se vocês verem aqui em volta o tanto de árvore que tem, ele mesmo, ele gostava de fazer mudinha, ele doou várias mudas de gabiroba, de planta aqui para a prefeitura, né? Então é mais assim no sentido de indignação. Desde que foi notificado, seu Odair não falava de outra coisa. A preocupação dele chamou a atenção das filhas. Depois que ele foi penalizado pela prefeitura, seu Odair mudou de comportamento, sempre pelos cantos e indignado com a situação. Ele falava para todo mundo, até ele foi me visitar lá em São Paulo, para todo mundo que ele encontrava, os parentes, os amigos, não saía da cabeça dele, era constantemente. Indignado com a situação, o seu Odair entrou em contato conosco da TV Cultura na quinta-feira e nós agendamos a matéria para falar com ele sobre esse assunto na sexta-feira. Infelizmente, quando nossa equipe chegou aqui, o seu Odair já tinha ido ao hospital. Ele acabou falecendo, né, na madrugada da sexta-feira para o sábado. E a família está indignada com a situação. Infelizmente, não conseguimos entrevista com seu Odair a tempo. Com a morte dele, agora as filhas é que acompanham o caso. Elas contam que mesmo após a notificação, a família era cobrada por mensagem. O constrangimento, a coerção para que eles pagassem a prefeitura fez que os últimos dias do seu Odair fossem tristes e preocupantes. Contei a situação que o meu pai não estava bem de saúde, né? Que ele estava assim com o intuito de plantar, mas eu tentei negociar um pouco a multa. Falei, não, então pelo menos diminui, porque o valor é muito alto para o meu pai. Parcela. Eu falei, não, ele quer fazer alguma coisa, né? Aí o que ele fez? Daí, isso foi numa sexta-feira, vim no final de semana. Quando foi isso foi dia 13 de dezembro por ali. Quando foi na segunda-feira de manhã, ele me mandou uma mensagem, eu vou mostrar depois no celular, falando assim, nós deliberamos o seguinte. Aí ele fez um despacho aqui. Que ele fez? Ele, achando que estava nos ajudando, né? Ele dividiu a multa em 28/12, 10/1, 31/1. Em espaços muitíssimo curtos. E além das 150 mudas, ele decidiu do nada, diferente da notificação, incluir mais 10 araucárias, que não existia no dia da notificação. Eu consultei uma advogada lá em São Paulo e ela falou assim,
como assim? Esse cara escreve aqui no despacho, te manda um negócio por WhatsApp, modificando totalmente a notificação que ele tinha feito. Ela falou, isso não pode, isso é um absurdo, né? E aí, você vê assim, a coincidência maior mesmo, que chega a dar revolta, é o dia 31, que era o último dia, foi o dia que ele faleceu. De você ver como que ele estava preocupado com isso daqui, sabe? Era uma coisa que ele ficava assim, ele sentava naquela cadeira, ele ficava olhando aqui assim, com aquela indignação, com aquela tristeza, assim, com aquela angústia, sabe? Que você fala assim, ele foi com aquele peso no coração. Seu Odair teve uma parada cardíaca na sexta-feira, antes que nossa equipe pudesse ajudar a família com o caso. Para as filhas, todo esse constrangimento e cobranças contribuíram para piorar a saúde do seu pai. Eu acho assim, a gente não pode falar, foi por... não sei, né? Mas assim, que teve uma preocupação excessiva. Sim, teve, entendeu? Principalmente o que eu vejo é quando ele ficou sabendo que a Janaína, minha irmã, estava recebendo cobrança em relação a isso. O que a família pensa em fazer agora, diante de toda essa situação que gerou para você? Então, porque assim, qual que é o papel da prefeitura, né? Da secretaria? É aplicar multa, é notificar, é aplicar? Sim. Agora, se a família vai pagar, se não vai pagar, isso daí não é mais papel. Então, assim, o que me revoltou é a cobrança em cima disso. E não foi uma vez, foi 2 vezes, né? Então, assim, não é papel da prefeitura ficar preocupada se a família vai pagar, se não vai pagar, né? Então, assim... Existem órgãos para fazer essa cobrança e a cobrança estava sendo feita de forma direta através do telefone de vocês. Exatamente, exatamente. E passando aqui em frente de casa. E passando, volta e meia meu pai via ele passando, olhando, né? Então, assim, isso daí também intimidava, né? Agora a família pretende entrar com uma ação contra a Prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente. Para as filhas, essa é uma forma de honrar a memória do pai, além de evitar que a Prefeitura repita esses casos. Então, assim, se existe uma lei municipal que fala em relação à poda de árvore, essa lei ela tem que ser divulgada, ela tem que ser amplamente divulgada para que as pessoas, os moradores, a população, ela tenha conhecimento, tá? Então, o que significa uma poda de árvore? Tem a quantidade de galhos que é para podar, como que tem que ser feita essa poda? Então, assim, a população, ela tem que ter essa informação, tem que ter esse conhecimento. Agora, uma pessoa vai poda a árvore e dali a pouco chega uma notificação que ela tem que, né, pagar não sei quantos de multa, quantas mudas, né? Então, pera lá, né? Então, assim, ela tem que ter conhecimento disso, né? Não só, né, pela memória do seu pai, mas para que outras pessoas não passem por isso, a família resolveu se posicionar. Exatamente, exatamente. Eu acho assim que se for preciso, sabe, a gente ir até numa sessão, na Câmara, a gente vai fazer isso, porque eu acho que é uma coisa que não está correta, entendeu? Não está certo. Eu acho que a população, ela não pode ser penalizada por isso. Tantas outras coisas que está aí, que está pendente, que é visível, a olho nu, como a minha irmã falou, o estado que estava a capela no dia que o meu pai, né, foi o velório dele, sabe? Tantas outras questões que a gente passa pelas ruas, a gente vê mato, a gente vê tanta coisa, né? Eu falei, então não dá pra gente ficar isso daí impune e a gente ficar calado diante de uma situação dessa e saber que outras pessoas também pode acontecer a mesma coisa.